E aí, moçadinha, tudo bem? O bate-papo de hoje é sobre Constituição Federal, mais precisamente a sua estrutura, porque antes de entrarmos nos artigos, precisamos analisar a estrutura da CF. E a nossa CF tem três partes. Ela é composta pelo preâmbulo, pelo corpo, também chamado de articulado, e pelo ato das disposições constitucionais transitórias. O nosso bate-papo de hoje é sobre preâmbulo. Vamos nessa! Bom, item 1, conceito ou significado, não sei porquê, coisa de gente meio maluca, eu prefiro a palavra significado. O que significa o preâmbulo? O preâmbulo ele é a apresentação da Constituição, ele é a introdução do articulado da Constituição. Interessante, se a gente fizer uma analogia com um livro, o preâmbulo vai ser o prefácio do livro, né? Ele é a apresentação do livro Constituição. Mas para finalizarmos, e vocês colocarem aí em duas palavras o que é preâmbulo, preâmbulo é carta de apresentação. Item 2, para que serve esse troço do preâmbulo? Para que serve esse negócio aí? Bom, ele serve para trazer os sentimentos do constituinte, os desejos, as suas esperanças e também para apontar a origem da Constituição. E em relação à origem, é interessante nós pensarmos que a nossa Constituição tem uma origem de ruptura, né? Porque havia um regime ditatorial, um regime militar, e depois veio a nossa famosa Constituição Cidadã. Item 3, que eu acho que é o mais caível na prova de vocês. Natureza jurídica. Deixa eu pegar minha cola aqui. Natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica do preâmbulo? Tem três teses. E é interessante sabermos a natureza jurídica porque você vai discutir se o preâmbulo ele tem força obrigatória. Se uma lei abaixo da Constituição, se ela pode ser declarada inconstitucional se ela contrariar o preâmbulo. Então, respondendo essa pergunta, vai ser a resposta de qual é a natureza jurídica do preâmbulo. São três teses. Tese A, tese da irrelevância jurídica. Preâmbulo não é direito, preâmbulo não tem força normativa. Essa é a tese adotada pelo Supremo, pelo STF. Para essa tese, a natureza jurídica do preâmbulo é uma natureza política ideológica. É só uma questão política e uma ideia dos constituintes. A segunda tese, que é o oposto dessa, fala que o preâmbulo tem natureza jurídica equivalente da Constituição. O preâmbulo é Constituição. Essa tese é pouco adotada, porque falei para vocês já anteriormente que o STF adotou a primeira. A terceira tese, que é bastante adotada pela doutrina, ela é uma tese intermediária. Ela fala que o preâmbulo não é Constituição, embora tenha algumas características da Constituição, mas ele serve muito mais como um vetor interpretativo. Essa tese é chamada de tese da relevância jurídica específica. Bom, para finalizarmos e concluirmos essa questão das teses e de qual é a natureza jurídica do preâmbulo, uma questão interessante que confirma a tese adotada pelo STF, que chegou até o STF um questionamento sobre a omissão na Constituição do Estado do Acre, sobre aquela expressão sobre a proteção de Deus. Todas as constituições estaduais repetiram essa expressão sobre a proteção de Deus. E a Constituição do Acre não trouxe isso. E aí um partido político questionou essa omissão, dizendo que esse preâmbulo da Constituição do Acre, por estar em desacordo com a Constituição Federal, seria inconstitucional. Aí o STF chancelou dizendo que não, que o preâmbulo não tem força obrigatória, portanto ele só tem uma questão ideológica mesmo, e que as constituições, a do Acre fez isso, poderia omitir essa questão sobre a proteção de Deus. E também para finalizarmos o bate-papo e irmos para o esquema, é importante vocês fazerem a leitura do preâmbulo. Aí está
um esqueminha do preâmbulo, né? A gente colocou ali a Constituição com a sua estrutura completa, né? Preâmbulo, corpo e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Preâmbulo, significado, uma palavra, carta de apresentação, finalidade, vetor interpretativo para a doutrina, natureza jurídica, não é norma. Então, natureza jurídica, o preâmbulo não é norma, ele tem só uma questão política e ideológica, e os toques através da leitura do preâmbulo propriamente dito. Valeu, até a próxima!